Olá, pessoal! E hoje a gente dá abertura, então, a mais uma leitura do Clube Lendo King em ordem cronológica. E a gente vai falar aí sobre uma introduçãozinha básica sobre o nosso próximo livro, que é o Dança Macabra, do Stephen King. Pega a vinheta e vamos lá? Dança Macabra é o primeiro livro de não ficção escrito por Stephen King, né? Então, dentro das categorias que a gente vai lendo aí do King, vai alterando, né? A gente já leu alguns livros do Beckman, que é o pseudônimo dele. Lemos os livros dele, né, de ficção, e agora esse aqui vai ser o primeiro de não ficção que a gente vai ter o prazer de ler, né? E esse livro aqui, ele é bem interessante. A proposta principal dele é o autor vir comentando com a gente vários livros, filmes, tudo aí que passou pelo entretenimento do terror dos anos 50 até os anos 80. Aqui, então, ele vai falar sobre livros, gibis, seriados e principalmente sobre filmes. Ele mais ou menos vem seguindo aqui uma ordem, ele vem falando do pior é, entretenimento para ele até o melhor e vem fazendo várias análises sobre o ponto de vista dele sobre o horror, né? E o legal é que ele vem explicando vários detalhes de cada obra, tornando isso aqui um verdadeiro almanaque do horror. Para nós, então, que somos fãs do mestre do horror, o mais assim interessante é que a gente vai saber a opinião direta, né, dele sobre algumas obras famosas aí do gênero do horror. E o que eu posso dizer para vocês, nas primeiras páginas que eu já li aqui, é que ele não economiza adjetivos para falar delas, assim, do melhor ao pior. Ele não tem vergonha de dar a própria opinião. Das várias resenhas que eu li sobre esse livro, o mais legal é que as pessoas gostam tanto deste livro de não ficção como qualquer livro de ficção do autor, né? E isso é bem difícil de acontecer. A maioria das vezes, os livros de ficção aí têm uma preferência gigantesca comparado com os livros de não ficção da maioria dos autores, mas esse aqui é o queridinho de muitos fanáticos pela obra do Stephen King. Então, para a gente entrar nessa dança macabra que começa, é importante a gente entender que o gênero do horror não foi desde o início sobre monstros, vampiros e apenas isso, né? O gênero do horror ele foi usado para vários outros pontos importantes, como por exemplo críticas sociais. Ele também reflete vários posicionamentos políticos. A gente consegue ver as nuances das sociedades dentro de cada história de terror. Se você não consegue enxergar isso, você enxerga o terror apenas como uma ficção. Cara, leia este livro para você conseguir entender a verdadeira relevância de uma obra, principalmente no que eu sempre falo para os inscritos desse clube e do clube Doutores Leitores, que a gente lê mais livros clássicos e contemporâneos, né? Não especificamente do horror. Toda obra ela vai refletir o aspecto da sociedade da época que foi escrita, né? Então, por mais que sejam obras de terror, a gente tem um pano de fundo gigantesco para analisar e a gente não pode deixar isso passar por causa de pequenos preconceitos quanto ao tipo e ao estilo da obra, né? Quanto ao gênero literário. É interessante comentar para vocês também que a primeira edição desse livro foi publicada em 1981. Por isso, a maioria das obras que o autor vai falar aqui varia dos anos 50 até mais ou menos os anos 1980, né? Como eu falei no início do vídeo. Porém, nessa atualização aqui da editora Suma, ainda traz a opinião do autor de alguns livros mais recentes, ali lá pelos anos 90, os anos 2000, tá? Então tem muita coisa interessante aqui pra gente conversar. E como a gente é leitor, como a gente fala de livro e a gente ama falar de livro, o que eu queria falar para vocês é que aqui o autor vai passar por grandes obras literárias, dando a opinião dele. Inclusive, alguns livros que eu já li, que eu tenho a minha própria opinião sobre eles, seria bem interessante saber um pouquinho da opinião do Stephen King sobre elas, né? Isso aí vai variar de autores como Mary Shelley, Bram Stoker, Lovecraft, Shirley Jackson e Peter Straub. Alguns, a maioria deles aí, eu já li vários textos, vários livros, né? Pelo menos um ou outro de algum, mas tem alguns também que eu não conheço e às vezes vai dar uma vontadezinha de ler, eu vou acrescentar mais algum livro na minha listinha de desejados? Já tenho quase certeza que sim. Bom, o interessante é que quando eu coloquei este livro na ordem da nossa leitura, né, das leituras cronológicas, muita gente me questionou, tipo, mas essa não é uma obra de ficção do King, né, e não é um livro para todo mundo, né? Porque se você tá lendo os livros do Stephen King esperando o terror, você não vai encontrar aqui. É isso que você tem que ter bem claro na sua mente.
Mas o mais interessante da gente colocar essa obra no meio do caminho da nossa leitura é porque na nossa jornada a gente não quer conhecer apenas as obras de terror do King, que não são a sua maioria, né? A gente sabe que a maioria das obras do King é realmente de suspense. É porque a gente também quer conhecer um pouco do autor nessa jornada. E a gente tem que entender que a maioria das obras que ele fala nesse livro influenciou diretamente a sua escrita, né? Então não dá para deixar para lá. A gente precisa, para poder aprofundar mais na obra do autor, entender um pouquinho sobre quais foram as inspirações e o que criou a base literária dele. Um outro ponto também é que a gente tem que entender que essa é uma leitura mais parada, né? Porque isso aqui é uma análise de obras. Para quem não tem o hábito de ler livros um pouquinho mais de crítica literária, não que isso aqui seja uma crítica literária, vai ser uma leitura diferente e mais difícil, né? Mas o interessante é que eu pretendo vir conversando com vocês no final de cada análise que ele fizer da obra, perguntando a opinião de vocês, se eles concordam ou não. Então a gente tem uma longa jornada aí pela frente no mês de novembro, vão durar 3 semanas, mas vão ser 3 semanas incríveis de leitura do King. Bom, se você não começou a ler esse livro ainda, eu já vou falar para vocês sobre o final dele, né? Sim, leia até o final, porque lá no finalzinho o autor vai brindar a gente aí com uma lista dos filmes, dos livros e das séries preferidas dele, né? E se é preferido do nosso gênio do terror, provavelmente vai ser um amorzinho nosso aqui também, né? Então, pega essa dica, vamos ler junto esse mês Dança Macabra. Logo, logo a gente volta pra gente conversar sobre ele um pouco melhor. E eu também volto trazendo a minha resenha completa para vocês, para dizer o que eu achei e se eu concordei ou se eu discordei da maioria das opiniões aí do nosso mestre do horror. Qual foi o primeiro filme de terror a que você assistiu? Você se lembra daquele filme que o deixou com os olhos arregalados no escuro do seu quarto sem conseguir dormir? Que livros fizeram você sentir um frio na espinha e pular de susto ao menor ruído? Em Dança Macabra, Stephen King revela como o fenômeno do terror foi explorado pelo cinema, pela literatura, pela TV e pelas demais mídias ao longo de diferentes épocas. Da literatura gótica de Mary Shelley até o horror explícito de H.P. Lovecraft, do terror psicológico de O Bebê de Rosemary até o banho de sangue de O Massacre da Serra Elétrica. Mas este livro vai além. Também é um emocionado tributo a todos aqueles que um dia se dedicaram à arte de apavorar plateias e leitores. Um presente aos fãs desta que é uma das mais malditas formas de entretenimento. Seja especulando sobre as origens dos medos de infância, racionalizando a sedução do grotesco ou refletindo sobre as adaptações de suas próprias obras para o cinema, esta é a última palavra em terror do autor, que reinventou o gênero. Com essa sinopse, eu termino esse vídeo para deixar em você uma vontade de ler com a gente. Beijos e até mais. Tchau!